Glória a Deus. Gente, nós terminamos o mês de janeiro, uma experiência incrível, fantástica, algo que Deus colocou no meu coração. 4 jovens ministraram aqui durante essas quartas de janeiro e foram noites incríveis, jovens despertando para aquilo que Deus tem na vida deles. E eu estou continuando porque Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa questão e tem muita gente que tem a sede, a fome para poder pregar a palavra, e também existem chamados específicos que Deus distribui a cada um. Então hoje à noite nós estamos aqui com a nossa irmã Yali, que vai trazer a palavra. Eu quero que você receba ela com muita alegria, certo, irmã Yali? Venha cá. Ela é filha da missionária Yara, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, missionária. A sua avó está aqui com a gente também. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E engraçado que quando eu mandei a mensagem para ela, ela falou assim: pastor, eu estava aqui, Deus me usa, e eu sorri com a mensagem. Eu digo: pois é, ele é rápido, ele chega rápido. Cuidado com o que você pede para Deus. Levante suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar Yali nesse momento, que vai trazer a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor já colocou em seu coração aquilo que o Senhor deseja ministrar para nós. Nós abrimos o nosso coração para receber a boa e incorruptível semente da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Foi isso mesmo, gente. A gente ora e diz: Senhor, me usa. Ele diz: é para já. Ele leva a sério nossas orações. Irmãos, eu venho vivendo um tempo novo com Deus. Eu fui criada, muito bem criada pela missionária Yara, que está aqui, que além de me ensinar a palavra, me deu o exemplo de o que é viver a palavra de Deus. E eu sou muito feliz por ter tido o discipulado da minha mãe. Mas Deus não tem netos, Ele tem filhos, não é verdade? E eu precisei ter meu tempo de amadurecer, ter meu tempo de sanar minhas dúvidas. Houve uma época que eu tinha muitas dúvidas, e comecei a pesquisar incansavelmente. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu de fato tive uma crise existencial. Acho que em torno dos meus 18 aos 20 anos, eu comecei a pesquisar muito sobre religiões, li mais de 20 livros budistas, estudei sobre o espiritismo, estudei sobre testemunha de Jeová, e eu queria achar a verdade, eu queria entender se aquilo que eu tinha sido ensinada realmente era o certo, e por que eu deveria acreditar naquilo e não em outra coisa. Tantas pessoas acreditam em crenças diferentes, por que essa e não outra? E se eu tivesse nascido em um outro país e eu fosse muçulmana, será que Deus não me amaria por causa disso? Então eu entrei numa crise existencial muito grande e comecei a pesquisar, ler vários livros. E a filosofia de vida budista, ela é linda. Mas no dia do teu aperto, não tem ninguém para te socorrer. Porque o budismo, ele não crê que existe um Deus. Ele tem filosofias maravilhosas de como você lidar com o próximo, não se apegar aos bens materiais, às coisas dessa terra. Mas no dia mau, no dia da tua angústia, você clama mesmo é por Jesus. Então, está sendo um processo na minha vida, né? E há 2 anos atrás, eu fui morar fora do Brasil. E isso foi um outro capítulo na minha vida, onde o Senhor, Ele me encontrou. E assim, que eu estava numa crise de identidade muito grande, porque eu queria me conhecer, eu queria saber quem eu realmente sou. Será que eu não faço determinados tipos de coisa porque eu não quero ofender meus pais? Ou porque eu realmente não quero fazer aquilo? Entendeu? Então eu tinha muito essas dúvidas. Eu fui morar na Irlanda, era um sonho meu. Quando eu era criança, eu assistia a High School Musical, e o meu sonho era estudar na escola de High School Musical, era falar inglês, esse era meu sonho. E aí eu
cresci e disse, eu vou trabalhar e um dia eu vou morar fora do Brasil, nem que seja um ano, para eu aprender inglês. E não é que o Senhor me ajudou a realizar esse sonho? Se você tiver um sonho e for corajoso e determinado, Deus pode fazer acontecer na sua vida, irmãos. Em 11 meses, o Senhor, eu trabalho como social media, e Deus, o dia que eu resolvi assinar com a escola e me comprometer de pagar, eu paguei em 12 vezes essa viagem, né? Eu disse, meu Deus, eu sou louca, porque assim, social media, ele é um freelancer, então eu tinha contrato, os clientes podem cancelar o contrato a hora que eles quiserem. E eu me comprometi com aquilo, pagar em 12 vezes, um negócio caro, e eu disse, eu vou. E, irmãos, era tanto cliente. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, de segunda a sábado. Eu tinha muitos clientes. E eu consegui pagar a minha viagem toda em 11 meses. E ainda consegui juntar mais de 25 mil reais para levar só para caso eu precisasse. E lá na Irlanda, eu estava sozinha. Sozinha não, com Deus, né? Mas sem minha família, sem meus amigos, sem ninguém que eu conhecia. E eu realmente comecei a ter, né, experiências com Deus. Nenhum anjo apareceu, eu não vi nenhuma luz, nada de sobrenatural aconteceu. Mas algumas coisas que eu tinha no meu coração, o Senhor fazia acontecer. Era incrível. O que eu pensava, eu dizia, seria tão bom, tal coisa, assim, assim, aquilo acontecia. Eu pedia muito a Deus, Senhor, que pessoas mal intencionadas não cheguem perto de mim, que ninguém mal intencionado venha, né, me oferecer alguma coisa, fazer alguma coisa de mal para mim. Isso era a única coisa que eu pedia a Deus. Mas, gente, todos os perrengues que as pessoas costumam passar quando mudam de país, eu não passei nenhum. Eu tive, entre aspas, sorte em tudo que eu fiz na Irlanda. Eu só tive bons empregos. Eu já fui com inglês razoável, então eu não passei perrengue com inglês. Eu consegui resolver minhas coisas, minhas documentações, tudo na minha vida deu certo na Irlanda. Eu morei em casas boas, tudo dava certo para mim. E eu comecei, e eu estava frequentando a igreja desde o primeiro fim de semana que eu cheguei lá. Eu já comecei a frequentar uma célula e enfim, e Deus foi trabalhando no meu coração e eu fui vendo que realmente balada não é para mim, bebida não é para mim. Eu não vou, não porque mãe poderia achar ruim, mas porque não é ambiente para mim, porque não é uma coisa que me agrada. Assim, lidei com situações assim de propostas que o Espírito Santo falou claramente no meu coração, assim, que eu não iria aceitar, porque eu sabia qual era o meu lugar, eu sabia quem eu era em Cristo, sabe? E para concluir, desde o ano passado, o Senhor tem me convidado não apenas a ler a Bíblia, porque eu gosto da Bíblia, eu adoro ler a Bíblia. E eu já li a Bíblia toda várias vezes, mas era mais assim, uma competição comigo mesma. Vou começar o ano e vou ler a Bíblia toda, mas não estava nem prestando atenção, era só para dizer, terminei a Bíblia. Sabe essas coisas que a gente faz? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo que valia mais eu estudar e fazer as coisas, né, devagarzinho e realmente entendendo o que eu estava fazendo, do que eu ficar nessa agonia de querer ler a Bíblia toda, se muitas vezes eu nem estava entendendo o que eu estava lendo. E, gente, eu estou apaixonada pelas Escrituras. A palavra de Deus é linda, é o manual do fabricante, né? Então, ela nos diz como a gente deve viver, nela a gente tem consolo, nela a gente tem abrigo, ensinamento, a gente tem tudo aqui. Então, nessa noite, eu vim trazer uma palavra muito conhecida, que eu acredito que qualquer pessoa, por mais que nunca tenha lido a Bíblia, ela sabe ela conhece esse texto. Eu começo e vocês completam. O Senhor é o meu pastor e nada... Lendo e estudando a Bíblia, eu percebi o quão rica é a palavra de Deus. E que esse versículo, esse capítulo, que eu já li tantas vezes na minha vida,
vi em todos os para-choques de caminhão. E todas as pessoas do mundo sabem, ele tem tanto a nos ensinar. E o Senhor me fez, o Espírito Santo me fez perceber muitas coisas sobre a palavra de Deus. Estudar a Bíblia, gente, é você ler atentamente. É você pesquisar estudos e pregações a respeito daquele texto. É você ter a curiosidade de descobrir no idioma original o que será que essa palavra quer dizer, É você entender que a Bíblia tem vários gêneros literários. Não é só Antigo e Novo Testamento. Tem livro de poesia, tem livros históricos, tem cartas, tem livros apocalípticos. E cada gênero daquele ele precisa ser entendido dentro do seu gênero. Entender que existe um narrador que escreveu esse texto e que ele é uma pessoa e que ele não é alguém que recebeu um espírito e escreveu ali, não. Ele também coloca um pouco do seu DNA, da sua personalidade. Então, olhar para a palavra de Deus com um outro olhar e realmente viajar nessas histórias. Então, hoje eu trouxe o Salmo 23, que é um salmo bem pequenininho, tem só 6 versículos. E a gente vai descobrir uma mina de ouro nesse salmo. Mas primeiro eu gosto de entender um pouquinho quem era esse narrador. E quem escreveu esse salmo foi Davi. Mas quem era Davi, Davi era o caçula da sua família. Ele era desprezado pelos seus irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que Davi pode ser que tenha sido um filho bastardo de Jessé. Isso não é unânime, mas algumas pessoas, alguns historiadores, estudiosos, dizem que ele pode ter sido um caso extraconjugal de Jessé. Por que eles acham isso? Porque no Salmo 51, Davi vai dizer: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E conceber um filho dentro do casamento não é pecado. Então, pelo fato também de quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um de seus filhos rei, Jessé nem apresenta Davi. Então, alguma coisa tinha de errado aí nessa relação dessa família. Então, pode ser que Davi tenha sido um filho bastardo, realmente. Davi era um pastor de ovelhas antes de ser rei, E essa era uma profissão de pessoas muito humildes. Ela não era uma ocupação de prestígio. Eles trabalhavam isolados nos campos. E eles eram considerados socialmente inferiores a líderes militares, religiosos ou políticos naquela época. E Davi escreveu esse salmo sob a perspectiva de um pastor de ovelhas. O que nos mostra que o Senhor, ele se revela a mim e a você. Não importa a sua profissão, não importa o seu status social, não importa quanto você tem no banco, não importa a sua idade, de onde você veio, quem são seus pais. Não importa nada. O que importa é que o Senhor busca um coração voltado a Ele e que queira o receber como seu Senhor. E Davi é a prova que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa os improváveis. E o primeiro versículo é: o Senhor é o meu pastor. Na minha versão diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu sei que a maioria das versões diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fiquei curiosa com isso aqui. Eu disse: será que nada me faltará ou de nada terei falta? Porque existe uma diferença enorme entre nada te faltar e você não sentir falta de nada. Tem uma diferença muito grande nisso aí. E eu fui dar uma pesquisada e eu vi que realmente a melhor tradução é: de nada terei falta. E uma certeza, irmãos, que a gente tem que ter é que se o Senhor é seu pastor, você não precisa sentir falta de nada. Amém? Um dia pode ter lhe faltado um pai, um dia pode ter lhe faltado recursos, um dia pode ter lhe faltado um ombro amigo, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava lá e Paulo, ele entendeu isso. Quando ele disse em Filipenses 4:12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse era o significado que Davi estava querendo dizer aqui nesse versículo. No versículo 2, ele diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar,
e me conduz a águas tranquilas. Davi aqui, ele se coloca como se ele fosse a ovelha, né? Então ele diz, o meu pastor, ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele está descrevendo como um pastor, um bom pastor, cuida das suas ovelhas. E eu não sei se você sabia, mas a ovelha, ela não é comparada a nós por acaso. Olhe para o seu irmão e diga, você é uma ovelha. E isso não é um elogio. Gente, vocês sabem por quê? O tempo todo o Senhor, o Jesus é dito que Ele é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Eu vou dar para vocês algumas características da ovelha. A ovelha é um animal que ele não tem senso de direção. Se você deixar um cachorro, o seu cachorro sair, uma hora ele vai voltar para casa, ele sabe onde ele mora, e o gato também. Mas uma ovelha não. Ela não sabe para onde vai. Ela não tem senso de direção. Ela é um animal, com todo respeito, burro. A ovelha, ela é uma presa fácil para predadores. Ela jamais conseguiria, pelo seu próprio instinto, encontrar rios ou lagos para matar sua sede. E é por isso que Davi se coloca como uma ovelha e diz, somente o Senhor me leva a um lugar de segurança. Somente o Senhor me conduz a águas tranquilas. Outra característica é que a ovelha, ela tem uma visão periférica. Ela tem olhos nas laterais da sua cabeça. Então a ovelha, ela só enxerga aqui, ó. Ela não enxerga em profundidade. Então ela não tem a capacidade de ver quando tem um buraco, um obstáculo na sua frente. Você se identifica com isso às vezes? Que eu me identifico. Então a ovelha, ela tem uma visão muito limitada. Ela também não possui nenhuma defesa natural. Pare para prestar atenção. Todo animal tem uma defesa natural. Uns têm garras, outros têm dentes afiados. Alguns se camuflam para passarem imperceptíveis. O outro é venenoso. O outro não é nada disso, mas ele corre muito rápido. E a ovelha, ela não tem nenhuma defesa natural. Ela é um animal totalmente dependente de alguém que cuide dela. E a sua principal e única defesa é estar em grupo. Isso evita que ela seja atacada. E isso diz muito ao meu e ao seu respeito. Existe hoje um movimento de pessoas que se chamam os desigrejados, né? As pessoas que se machucaram com a igreja e elas acham que eu posso ser crente na minha casa porque Deus está no meu coração e a igreja sou eu. Então, com certeza, você não só pode, como você deve ser crente em casa, em qualquer lugar. Agora, é muita burrice da sua parte você querer ser crente de YouTube. Porque o dia que o pau quebrar na sua casa, eu quero saber quem é que vai lá para apartar. Porque eu garanto que se eu ligar para o pastor Felipe, ele vai. Agora, se você não tem um pastor, sinto muito por você, viu? Você não tem um amigo com a palavra, que o dia que você estiver mal, ele vai te dar um bom conselho, aquele seu amigo da célula, aquele seu amigo do grupo, das irmãs do evangelismo. Você precisa estar em grupo. Essa é a sua única defesa. Esse é o único jeito de você não ser atacado pelos predadores. E isso é uma coisa tão satânica, irmãos. Essa história de desigrejados, que eu me lembrei que um dia eu li o livro A Arte da Guerra. E no livro A Arte da Guerra diz que uma das estratégias que se usa para destruir um grupo é dividir para conquistar. Então, quando um cara estrategista, ele quer destruir uma outra nação, um grupo, seja lá o que for, ele divide aquele grupo. Cada um odeia o outro e é muito mais fácil dele destruir. Esteja atento. Esteja atento. O inimigo está ao nosso derredor. O nosso oponente, ele é muito inteligente. Você é uma ovelha. Você precisa estar em bando. Você precisa ter um pastor para te guiar águas tranquilas. Sozinho você não consegue. Com Jesus nós conseguimos. Amém? Uma ovelha, ela depende 100% do pastor para a tosa. E por que a tosa da ovelha é tão importante?
Gente, a ovelha, uma vez fizeram um experimento com a ovelha. Decidiram não tosar aquela ovelha e foram vendo o que é que ia acontecer ao longo do tempo. A ovelha chegou a ter mais de 30 quilos de lã, além do peso dela normal. Quando ela tem um excesso de lã, ela fica suscetível a moscas que pousam na sua lã e depositam ovos. E as larvas, elas se alimentam da pele da ovelha e ela causa uma doença chamada fly strike, que leva a ovelha à morte. Então, agradeça quando o Senhor tosar você de vez em quando. Porque Ele está tirando os parasitas do seu ego, os parasitas do seu eu, que te adoecem, que podem te levar à morte e ao inferno, querido. O Espírito Santo precisa tosar a gente, tirar esse ego inflado que a gente tem. O versículo 3, ele diz o seguinte: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao teu nome. O salmista aqui, ele está dizendo que depois do pastor ter levado a ovelha para se alimentar em verdes pastos, saciado a sua sede em águas tranquilas, o seu vigor está restaurado. Irmãos, Deus renova a sua força espiritual e emocional. Mais uma vez ele usa a expressão guia-me, porque nós já vimos que sozinhos não temos senso de direção, não sabemos para onde estamos indo. A gente acha que está indo para o lugar certo, mas a gente às vezes não está. Você precisa que o Senhor seja o seu pastor e Ele te guie pelos caminhos retos e justos, por amor ao seu nome, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com o seu caráter. Ele é justo e fiel às suas promessas. E eu descobri uma pérola no versículo 4. O versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Geralmente a gente interpreta esse texto num âmbito, no sentido espiritual, e a gente pode e deve fazer isso. Mas existe um lugar em Israel, literalmente, que se chama Vale da Sombra da Morte. O nome do lugar é Vale do Cedron. Cedron significa escuridão e também pode significar Vale da Sombra da Morte, porque as palavras em hebraico, elas são tipo a junção de duas palavras e acaba sendo totalmente diferente do português. Geralmente perde muito o sentido. Então, essa palavra, ela significa sombras e morte. Esse lugar, ele fica em Israel, entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Pesquise isso no YouTube, tem vídeos mostrando isso, é muito interessante. Esse vale, ele começa na cidade de Jerusalém, ele vai descendo até as profundezas do Mar Morto, e são 32 quilômetros de vale. E ele desce, é uma descida de 1.200 metros de altitude e chega ao local mais baixo do mundo, que é o Mar Morto. Claramente, quando Davi escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele não fazia ideia da profundidade do que ele estava escrevendo. Essa estrada do Vale da Sombra da Morte, ela começa ao lado do templo, em frente à Porta Dourada. E a Porta Dourada é onde tinha o Santo dos Santos. E ela desce, o vale ele desce, ele atravessa as 5 cidades que foram destruídas por Deus, incluindo Sodoma e Gomorra. Só que no meio do caminho está o motivo pelo qual se chama Vale da Sombra da Morte. No meio do caminho existe um cemitério enorme, gigante. E o nome desse local é Vale da Sombra da Morte porque esse vale ele cria uma sombra nesse cemitério. E esse local ele escurece mais rápido do que os outros locais em Israel. Então por isso esse lugar tem esse nome.
Só que isso tudo ganha muito mais força quando 1000 anos depois de Davi, Jesus é preso no Getsêmani, que fica bem no começo do vale. E Jesus, ele desceu o vale da sombra da morte em direção à cidade velha de Jerusalém para ser julgado pelo meu e pelo seu pecado. Então, todas as vezes que você lê esse salmo, se lembre que Jesus passou literalmente pelo vale da sombra da morte por você. Por isso, nessa noite, Ele te diz: a minha vara e o meu cajado te consolam. Irmãos, o cajado era a principal e única ferramenta do pastor. E além de usar para conduzir as ovelhas, ao local que ele precisava, quando tinha uma ovelhinha rebelde, que ela não conseguia ficar junto do bando, e ela dava muito trabalho, o pastor, ele usava esse cajado para quebrar a patinha da ovelha. Ele quebrava propositalmente e carregava aquela ovelha nos seus braços, até que a patinha dela fosse curada e ela se apegasse a ele e aprendesse a viver em bando. Então agradeça, irmão, quando o Senhor muitas vezes permitir alguma ferida na sua vida para te deixar mais perto dele. Agradeça pelo cajado que te leva para perto de Jesus, que te leva para os braços dele. Vamos para o versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Lembra da doença que é causada quando as moscas depositam os ovinhos na lã suja? Os pastores nessas regiões de Israel, para evitar que isso acontecesse, eles derramavam óleo na ovelha. E assim eles evitavam que os parasitas eles fizessem morada naquela ovelha. Então olhe para o seu irmão e diga assim: cabeça ungida, vida protegida. Fora isso, irmãos, era muito comum naquela cultura que o anfitrião, ele ungisse a cabeça do seu convidado quando ele recebia alguém na sua casa. Isso demonstrava hospitalidade, alegria e honra. Era uma forma de demonstrar respeito e valorizar a presença daquela pessoa. Só que em Lucas capítulo 7 tem uma história que ilustra bem esse costume. Jesus, ele tinha sido convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão, que convidou Jesus somente porque ele queria pegar Jesus em alguma blasfêmia. Na verdade, ele não estava interessado na presença de Jesus, não. Ele só queria... Ele tinha intenções ruins. E aí, quando uma mulher pecadora, ela soube que Jesus estava naquela casa, ela entrou naquela casa, ela chorou aos pés de Jesus, ela enxugou os pés dele com seus cabelos e ela quebrou aos seus pés um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo. E Simão julgou aquela situação em seu coração e pensou, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. E Jesus respondeu a ele: eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não me beijou, não me ungiu com óleo. Entretanto, desde que eu cheguei, essa mulher não para de fazer isso. Só que o que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que o Senhor, nosso Deus, ele não é como aquele homem mesquinho. Ele é um Deus que ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos e unge a tua cabeça para te proteger, para te honrar. Ele faz o nosso cálice transbordar. Você pode agradecer a esse Deus.
E não para por aí, irmãos. O versículo 6, ele diz assim: sei que a bondade e a misericórdia me alcançarão ou me perseguirão, em outras versões, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E eu pesquisei esse versículo no idioma original também e vi que tem duas palavras importantes aqui. A primeira é a palavra hesed, ou hesed, que é traduzida como bondade, mas ela tem um significado mais rico do que simplesmente bondade. Ela também quer dizer lealdade. Então, apesar de nós sermos tão pecadores, o Senhor é fiel à sua palavra. Ele é fiel a você. Amém? E a segunda é uma palavra complicada, eu vou tentar dizer aqui. É irdifuni, que ela geralmente é traduzida como me seguirão ou me perseguirão, porque ela indica uma ação contínua, como se fosse uma busca persistente da parte de Deus. Gente, Davi era um pastor de ovelhas e ele sabia muito bem como era um lobo perseguindo uma presa. E não foi à toa que ele colocou isso aqui. Ele disse: a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me perseguirão. O que é a bondade de Deus, irmãos? É aquilo que Ele me dá, embora eu não mereça. E o que é a misericórdia, irmãos? É aquilo que Ele não me dá, embora eu merecesse. A bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Esse é o nosso escudo. A bondade e a misericórdia nos perseguirão. Em João, no capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as pode arrancar da minha mão. Irmãos, essa carreira vai terminar e a gente vai estar com Ele até a consumação dos séculos e para sempre. E essa precisa ser a sua alegria, essa é a sua recompensa. O céu é o seu lar, é a sua pátria. Irmão, Jesus, Ele é o centro das Escrituras. Tudo é por Ele, para Ele. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o centro dos decretos de Deus. Ele é aquele que dividiu a história entre antes e depois da vinda dEle. Ele é o nosso pastor, a nossa segurança, a nossa paz. Ele nos conduz a verdes pastos. Ele é a nossa provisão. Ele revigora a sua alma, Ele é a sua alegria. Jesus atravessa o vale da sombra da morte com você. Ele já fez esse caminho. Ele nos honra e nos protege com o seu óleo. E nós viveremos com Ele, e reinaremos com Ele para sempre. Aleluia! Santo e exaltado é o teu nome, Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Diga assim: obrigado, Jesus. Diga: a minha esperança está no Senhor. Você pode ficar de pé? Kelso, vem cá, Kelso. Aleluia, glória a Deus. Ele nos faz andar em pastos verdejantes. Eu quero declarar paz sobre a sua vida. Ele é o Deus que traz paz
a paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Eu declaro seus corações guardados no Senhor. Eu declaro a sua mente blindada no Senhor. Eu declaro a sua vida firmada nas promessas de Deus. Eu declaro você debaixo da proteção do Altíssimo. Eu declaro uma paz invadindo o teu coração. O Deus da tua salvação, Ele é o bom pastor, e o bom pastor que cuida de você, o bom pastor que orienta e que guia você. Não se deixe levar pelas aflições deste tempo presente. Há uma glória para ser revelada esperando por nós. Eu declaro em nome de Jesus a boa mão do Senhor sobre você. Você não é um órfão, você não é alguém sem pai, sem destino. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Aleluia, louvemos ao Senhor nessa noite. Louve a Ele com alegria. Aleluia. Queremos te adorar, Senhor. És meu abrigo. Queremos te reverenciar, Senhor, nessa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, que tua promessa está de pé. Ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Quem sou eu para questionar o meu fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Diga nessa noite: Senhor, tu és a minha âncora. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temas, não temas, não temas, porque o Senhor é contigo. Ele é a tua força. Ele é a tua força. Aleluia. Glória a Deus. Doce presença. Obrigado, Pai. És meu Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por aqueles que estão aqui nesse lugar, Senhor. Aqueles que estão em casa. Em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso ter. E tua promessa está de pé. Você crê nisso? Você crê que a promessa dele está de pé? Ela vai se cumprir. Diga! Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és
sua palavra, e sua palavra está de pé. Diga, Ele é a minha âncora. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmadeça. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmadeça. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus e não fará. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não para. Obrigado, Pai. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmadeça. Eu não temerei. Você pode levantar suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, por nos lembrar e nos trazer a memória do bom pastor que o Senhor é sobre nós. Nós não sentiremos falta. O Senhor é o Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus que não falta para nós. Eu quero declarar, Senhor, nessa noite sobre a vida dos teus filhos: o Senhor não vai faltar, o Senhor não irá faltar. Eu declaro paz ao teu coração, alegria ao teu coração. O Senhor está vindo com providência, o Senhor está vindo com resposta. Ele não faltará. Eu declaro em nome de Jesus, diante das circunstâncias, olhe para o Senhor. Diante das dificuldades, olhe para o Senhor. Ele te encoraja, Ele te anima, Ele te levanta e Ele diz: esforça-te, eu estou contigo, eu estou contigo. Você não está sozinho. Obrigado, Pai. Nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos nessa noite, Deus, e saímos daqui com a certeza e a convicção em nosso coração de que o Senhor está fazendo além dos nossos olhos naturais. Ainda que no natural não possamos perceber, o Senhor está cuidando nos mínimos detalhes. O Senhor está vindo com resposta. O meu coração se enche com expectativa. O meu coração se anima e se alegra para o que está por vir. Não são os barulhos que vão me fazer temer, mas é a palavra do Espírito que salta dentro de mim, dizendo: não temas, porque Ele já cuidou de tudo, Ele já providenciou tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos nessa noite, te bendizemos nessa noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Que Deus te abençoe, Ali. Por onde quer que você vá, que você possa ser um instrumento de Deus. Deus não tem netos, tem filhos. E cada um Ele deu algo específico
Nós não precisamos imitar ninguém, mas uma unção própria Ele deu para cada um. E sobre aquilo que Ele derramou sobre a sua vida, não tenha medo. Porque através da sua vida, manancial de água viva saltará e jorrará sobre a vida de outras pessoas. Eu declaro Deus te surpreendendo esse ano. Essa fome, essa sede pela palavra vai vir, vai gerar em você coisas ainda maiores. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar esse culto e eu vou chamar aqui a missionária Yara para ela encerrar com uma oração, nos abençoar. Vem cá, missionária. Não vou perder a sua visita nesse lugar aqui, de jeito nenhum. Então ela vai encerrar, ela vai orar e você fica firme. Amanhã nós não temos nada, sábado nós não temos nada, mas domingo temos culto aqui na igreja. Amém? E eu conto com vocês para que a gente possa juntos louvar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, regozijados com a sua presença. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já falou conosco nesta noite. Queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estar aqui na sua casa. Queremos agradecer ao Senhor porque sabemos que estar aqui é motivo de grande alegria para cada um de nós, porque é na sua casa, é na sua presença, é aprendendo com o Senhor que nós seguimos firmes diante de qualquer situação, dizendo que só o Senhor é Deus. Agradecemos ao Senhor a oportunidade e te pedimos, Senhor, continue conosco. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz e que amanhã, ao acordarmos, possamos mais uma vez levantar os nossos olhos para o céu e te agradecer por mais um dia. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá em paz e que Deus te abençoe, irmão. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida aí. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.